Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Palavra de Deus, meus irmãos, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo, ele traz um ensino para a igreja, para que eles pudessem viver como verdadeiros cristãos, no amor, na sinceridade, servindo uns aos outros, não havendo fingimento, não havendo, meus irmãos, nenhum engano, nenhum embaraço na vida deles. O que testifica a nossa vida cristã é a nossa, meus irmãos, é o nosso testemunho das mesmas obras que Cristo carregou, que assim, meus irmãos, nós venhamos carregar. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós, meus irmãos, ouvimos a palavra de Deus, somos, meus irmãos, tocados pela palavra do Senhor, os nossos olhos são abertos de qual propósito verdadeiro Jesus ele espera de nós. Não há, meus irmãos, nenhum motivo para que nós, meus irmãos, venhamos viver de uma forma que não agrada ao Senhor. Olhe, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo ele trouxe para a igreja. Ele diz: o amor seja não fingido. Ele estava falando com a igreja. Os irmãos, meus irmãos, não poderia haver fingimento entre eles. Um estava se fazendo de amigo do outro, mas havia fingimento, engano, falsidade. Paulo diz: não, o amor seja não fingido, que seja puro, verdadeiro, sincero. É isso, meus irmãos, que falta hoje. Que possamos, meus irmãos, ser sinceros, verdadeiros, constantemente, uns com os outros. Não tem como, meus irmãos, eu dizer que eu sou sincero diante de Deus, se eu, meus irmãos, não estou sendo sincero, estou sendo fingido com meu irmão. Era isso que Paulo estava se referindo. Ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se nós, meus irmãos, estamos na luz, nós não iremos, meus irmãos, viver nas obras más. E as obras más são essas mesmo: o fingimento, o engano, a falsidade. São as obras do mundo. Nós, meus irmãos, somos luz e devemos ser totalmente sinceros, transparentes no nosso proceder, no nosso caminhar. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha que coisa interessante. Que possamos amar cordialmente, com fraternidade, uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós não podemos ser pessoas egoístas. Aquela pessoa, meus irmãos, que quer ser servida só. Servida. É aquela pessoa que não quer servir ao outro. É aquela pessoa, meus irmãos, que ela só quer a glória, a honra para ela. Ela nunca está disposta a servir, a se humilhar para dar honra a outra pessoa, a dar crédito a outra pessoa. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser assim: amando, honrando uns aos outros, sem egoísmo, sem fingimento. Estas eram as obras de Jesus, né? Lavando os pés dos discípulos, sendo humilde, santo, amando uns aos outros com pureza e sinceridade. O que testifica, meus irmãos, a nossa fé em Cristo é esses dons aqui, estas virtudes. Não tem como eu sou um crente, mas não há amor no meu coração. Não há amor no meu coração uns para com os outros. Há fingimento, engano, falsidade.
Estas coisas, meus irmãos, não faz parte da obra e do poder espiritual, isso mesmo, de Cristo sobre as nossas vidas, de Jesus sobre as nossas vidas. E ele diz: não sejais vagarosos no cuidado. Quer dizer, servir a Cristo é eu me entregar, meus irmãos, a Jesus e me entregar para a igreja, para servir uns aos outros, para estar ali, meus irmãos, prestando serviço, honrando, amando, dando honra. Agora, se a gente, meus irmãos, olhar apenas para um lado pessoal, nós nunca iremos cumprir o propósito de Jesus Cristo que Ele espera nas nossas vidas. Por que a igreja? A igreja é isso, meus irmãos. Por que é importante que possamos estar no corpo de Cristo como igreja? Porque nós iremos exercitar esses dons. Nós iremos exercitar a nossa crença. Não tem como, meus irmãos, eu dizer que eu sou um cristão, mas eu não consigo amar, eu não consigo ser sincero, verdadeiro, eu não consigo perdoar, eu não consigo tirar o fingimento, a falsidade, o engano que há no meu coração, e eu prefiro me ausentar das pessoas, me ausentar do que enfrentar verdadeiramente o que está dentro de mim e buscar uma mudança e uma transformação para a minha vida. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que elas buscam se ausentar-se do corpo de Cristo justamente por isso. Elas buscam se ausentar-se de servir a Deus na igreja por causa disso. Porque aqui é a prova do que há no nosso coração. Se nós formos egoístas, meus irmãos, nós não iremos suportar. A nossa própria carne irá nos tirar dali da comunhão. Se não houver uma transformação genuína na vida do cristão, da sua vida, você nunca vai conseguir verdadeiramente ser um cristão como Jesus ele espera. Ser um cristão, meus irmãos, não é eu ver apenas milagres, não é eu, meus irmãos, apenas ver bênçãos de Deus na minha vida. Claro, meus irmãos, que os sinais irão aparecer na nossa vida, mas é a gente exercitar verdadeiramente a nossa crença naquele que nós servimos, entregamos a nossa vida para Ele. Tem como eu crer em Jesus Cristo, no que tem o poder de operar maravilhas, fazer todas as coisas, e eu não compartilhar, não exercer o que há nele, porque o que tem nele é isso, o amor, verdade, pureza, sinceridade, humildade, entrega, serviço. Isso foi o que verdadeiramente habitou em Cristo Jesus. E ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha os frutos aqui do cristão. É o que, meus irmãos? É eu, meus irmãos, alegrar-me na esperança. É eu saber que os momentos difíceis não é o fim da minha vida, da minha casa. É eu saber que as lutas, as provações não é o fim. É eu ter alegria em meio às provações. Isso é eu exercitar a minha fé pura em Jesus Cristo. É Ele, meus irmãos, como Ele está aqui mesmo dizendo, é eu ser paciente nas tribulações. Saber que as tribulações não é o fim. Que as tribulações, meus irmãos, não é um basta. E a nossa vida cristã é isso. É eu me alegrar, mesmo nos dias maus. É eu ser paciente nas tribulações. É eu, meus irmãos, perseverar na oração. Perseverar na oração. Isso é muito poderoso. Perseverar na oração. Se nós, meus irmãos, não exercitamos todas estas coisas, não temos uma perseverança em oração, para vencer a nossa carne, vencer os desafios, para que possamos ser um cristão sincero, puro, verdadeiro, para que possamos, meus irmãos, amar uns aos outros, dar honra uns aos outros, não ser egoísta, não pensar apenas em mim mesmo. É preciso que eu seja transformado e tenha uma vida de oração, para que eu possa suportar nos dias maus,
perseverar nas aflições, é preciso, meus irmãos, que eu tenha uma vida de oração. Por isso que ele diz, perseverai em oração. Persevere na oração. Seja transformado. Seja um novo cristão segundo o propósito de Deus na sua vida. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É isso que nós devemos exercitar, meus irmãos. É preciso que um coração seja transformado. Ver alguém abençoado e eu me alegrar. Ver Deus honrar uma pessoa, eu me alegrar. É isso que a gente não vê. Se a bênção não aconteceu na minha vida, eu não festejo, eu não me alegro com a bênção do outro. Isso mesmo. Eu só me alegro com aquilo que vem para mim. Se alguém é abençoado, não há alegria no meu coração. Isso, meus irmãos, não representa uma vida cristã. Não representa. É preciso que venhamos ser transformados. Transformados. Não adianta, meus irmãos, dizermos que somos cristãos, que fazemos parte de uma igreja, de uma religião. Não adianta, meus irmãos, dizer que fazemos isto ou aquilo, que temos um cargo, isto ou aquilo, mas não somos transformados. O que tem no nosso coração é egoísmo. É falta de amor, de sinceridade, é fingimento, é engano. São palavras, meus irmãos, que não agradam, não provêm de Deus. São coisas que não agradam do Senhor. São pessoas, meus irmãos, que não se alegram com as bênçãos dos outros. São aquelas pessoas, meus irmãos, que elas já se sentem feridas. Olha, aconteceu no outro e comigo não acontece. Não é assim, meus irmãos. Isso não é exemplo de fé de um cristão. Não é. Alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram. Seu irmão está alegre, você está na prova, se alegre. Esta é a fé que Jesus espera de nós. Dê glória a Deus. Fique contente. Chorai com os que choram. Preciso que venhamos chorar com os que choram. É preciso, meus irmãos, que venhamos compartilhar do amor de Cristo que há no nosso coração, de compaixão, de amor, de alegria, uns para com os outros. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Quer dizer, o que ele diz? Sede unânimos, que haja unidade entre um com o outro, que entre a igreja haja unidade, amor, sinceridade, que entre a igreja, meus irmãos, não haja avareza, cada um, meus irmãos, querendo ser maior do que o outro, cada um, meus irmãos, querendo crescer, estar maior do que o outro. Entre Cristo, meus irmãos, só existe um grande, é Ele, isso mesmo, e assim mesmo se fez um humilde de todos. E ele diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. É a gente estar na igreja contente, feliz, compartilhando, meus irmãos, com a igreja, isso mesmo. Participando das necessidades da igreja, participando, meus irmãos, amando uns aos outros. Não é estar, meus irmãos, na igreja, só pensando, meus irmãos, em riqueza, só pensando, meus irmãos, no materialismo, só pensando em glória, em poder, em status. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, de forma nenhuma. Não é o evangelho de Cristo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E a gente, meus irmãos, não querer achar que nós somos o dono da verdade. Não sejais sábios em vós. Se existe alguma sabedoria em nós, vem de Deus. É virtude do Espírito Santo. É pela graça de Deus. Tudo na nossa vida é pela graça e a misericórdia de Deus. Não é eu achar, meus irmãos, que eu cheguei na igreja, eu arrebento, eu sei de tudo, eu faço tudo, eu sei resolver todas as coisas. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Aí ele diz, a ninguém torneis mal por mal. A ninguém torneis mal por mal. Aí isso aqui, meus irmãos, é algo muito profundo. A ninguém torneis mal por mal. Se alguém me fez o mal, nós, meus irmãos, não usar de um poder que nós temos para fazer o mal a outra pessoa. Mas, meus irmãos, perdoar, relevar.
E ele diz: não torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mesmo que alguém tenha nos feito mal, nós devemos, meus irmãos, perdoar, amar, isso mesmo. E é preciso que esse coração, o nosso coração, o seu coração, seja transformado. Pergunte ao Senhor: Senhor, será que o meu coração está transformado? Isso mesmo. O que é o nascer de novo? Ser transformado, meus irmãos. É um coração, meus irmãos, manchado pelo pecado, e ele ser transformado agora das obras infrutuosas da carne, agora para as obras do Espírito Santo, da virtude de Cristo habitar sobre a sua vida. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Que coisa maravilhosa. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha a recomendação do apóstolo Paulo. Se possível for, é necessário que nós devemos ter paz com todas as pessoas, com todas. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas daí lugar à ira. O que ele quis dizer? É a gente, meus irmãos, ser ofendido, alguém nos fez algo, e a gente, meus irmãos, desejar a vingança. E a gente, meus irmãos, dar lugar à ira. A ira, meus irmãos, é a gente abrir brecha, porta para o diabo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, e a Bíblia nos exorta: não dê lugar à ira. A ira, meus irmãos, é uma porta que nós damos para o diabo agir na nossa vida, ou usar nós, meus irmãos, para praticar aquilo que o diabo deseja. E ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, não dê lugar à ira, porque daí dar lugar o quê? A ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quem, meus irmãos, nos recompensa é Deus. Quem é o vingador de toda obra é o Senhor. Mesmo que alguém nos ofenda, nos faça o mal, a gente, meus irmãos, deve ficar em paz, porque a vingança pertence ao Senhor, não é a mim, não é a você. O Senhor, meus irmãos, Ele é o juiz. Ele, meus irmãos, é quem nos julga. Ele é quem nos defende. Não é a gente, meus irmãos, querer praticar justiça com as nossas próprias mãos, daí dar lugar à ira e coisas semelhantes a estas. Aí, meus irmãos, nós não estaremos cumprindo o propósito de Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha que coisa, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia, aleluia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E nós devemos, meus irmãos, buscar viver esta palavra todos os dias na nossa vida. Buscar, meus irmãos, ser um verdadeiro cristão, exercitar verdadeiramente as obras de Cristo na nossa vida. Deixar, meus irmãos, e buscar que nosso coração seja transformado constantemente. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você neste momento. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós entramos em oração neste momento, e eu oro, meu Deus, pela tua igreja, por cada ovelhinha que nos acompanha de todos os lugares. Pai, nos ajuda a ser um verdadeiro cristão, Pai, nos dá um coração novo, santo. Entra com poder, Senhor, libertando, transformando, perdoando os pecados, quebrando as correntes, os cativeiros,
libertando de toda obra mal, perversa, de tudo aquilo que não te agrada. Nos dá um coração santo, puro e verdadeiro. Que o mesmo sentimento que houve em ti, Jesus, que haja em nossos corações. Meu Deus, eu oro por esta casa, por esta família, por esta pessoa que está aflita, preocupada, desempregada, ansiosa, enfrentando crises, desafios na sua casa, na sua família. Entra, Senhor, com poder, Jesus, transformando e dando um coração novo, santo e agradável para esta pessoa. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz. Eu amo você.